Graça e paz de Jesus para todos. Espero que se sintam bem, que tudo esteja bem nas vossas vidas e que a proteção de Deus seja uma realidade em cada um de vocês. Estamos a orar, eu, a equipa de intercessão, por todos, para que Deus vos possa ajudar e fortalecer e abençoar. É sempre um gosto muito grande estar convosco aqui neste espaço para partilharmos Deus, a sua palavra, refletirmos as Escrituras e tem sido muito gratificante. Estamos a partilhar convosco 7 testemunhas da ressurreição do Senhor, o alicerce, o sustentáculo da nossa fé. Seria vã a nossa crença, a nossa fé, se Jesus não tivesse ressuscitado. Então estamos a viajar um pouco por estas testemunhas que provam que Jesus ressuscitou. O único líder religioso, e deixem-me passar esta expressão, religioso, que na verdade viveu, morreu, mas segundo as Escrituras e testemunhas que viram, ele ressuscitou. Falámos primeiramente do testemunho da palavra, a palavra é verdade, e desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mesmo antes dos acontecimentos, a palavra profetizou, através de homens, profetas, o próprio Jesus, da sua morte e a ressurreição. Depois falámos do testemunho do túmulo vazio. É uma realidade, as mulheres foram àquele lugar e não encontraram vestígios de um defunto, de alguém que tivesse ali depositado, e esta é a prova muito importante da testemunha do túmulo vazio. Os próprios anjos testemunharam, os anjos que acompanharam todo o ministério de Jesus, eles testemunharam da ressurreição. E hoje nós vamos então falar do testemunho dos discípulos. Vamos ver que mulheres e homens presenciaram Jesus ressurreto, que após a sua ressurreição, ainda durante 40 dias, ele calcorreou aquelas terras, aqueles lugares, esteve em vários lugares, e várias pessoas o viram ressurreto. A primeira que viu, que presenciou, que pode testemunhar da sua ressurreição foi Maria Madalena. Está lá em Marcos 16:9, que diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliu 7 demónios. Não me perguntem porque é que esta mulher foi a primeira a ter esse privilégio. Eu estive a estudar esta tarde um pouco as Escrituras e presenciei nos relatos bíblicos que as mulheres, elas sempre permaneceram junto à crucificação, junto à cruz. Nas horas de maior agonia, as mulheres, elas sempre estiveram perto. Os discípulos não, eles viram de longe, mais tarde eles se esconderam numa casa. Diz o texto que eles tinham medo, já vamos ver, que eles tinham medo dos judeus, ou estavam com medo dos judeus. Então eles não tiveram este privilégio. Não sei se isto terá a ver com isso, se terá a ver com esta mulher que foi ao mais baixo que um homem ou uma mulher pode ir, sendo possuída por espíritos malignos, e depois o Senhor lhe deu o privilégio de ser a primeira a vê-lo. Não sei, portanto isto são apenas especulações da minha parte. Sei que Maria Madalena foi uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor. Depois, outras mulheres, lá em Mateus 28:9 diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas, mulheres, e disse: salve, e elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram.
Cá está, assim como foram as últimas a sair junto à cruz, à morte, à agonia, naqueles momentos negros que Jesus passou, estas mulheres também tiveram o privilégio de serem as primeiras. Não foram os discípulos, é interessante, não foram aqueles que Jesus escolheu em primeiro lugar, foram as mulheres que o seguiram, também discípulos, não dos 12 do Cordeiro, mas discípulos do Senhor, tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus ressurreto. Diz lá em Marcos 24:15 que Jesus apareceu a 2 discípulos que iam desmotivados, desiludidos, tristes, amargurados com os últimos acontecimentos. E não era para menos Jesus que fez tanto, que ensinou tanto, que operou tanto. Eles pensavam, porque até a determinada altura não perceberam qual era o alcance da sua chamada, que seria o grande libertador de Israel, que naqueles dias viviam debaixo do jugo dos romanos. E estes discípulos que iam a caminho de Emaús, estão lá em Lucas 24:15, diz que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam acerca dos últimos acontecimentos, o próprio Senhor se apresentou e ia com eles. E é interessante que, não lemos o texto todo, este texto de Lucas 24 é sublime, mas a determinada altura, quando o Senhor começa a explicar a partir de Isaías que importa que o Messias fosse à cruz, que morresse e que ressuscitasse, etc. E quando o Senhor, a determinada altura, desapareceu do meio deles, eles têm uma expressão deliciosa, maravilhosa, diz: não ardia os nossos corações quando eu pelo caminho falava connosco. É isto. Estes 2 discípulos, não sabemos os seus nomes, mas eles também foram testemunhas da ressurreição do Senhor. Aos 10 discípulos, Tomé está ausente deste grupo, Jesus também apareceu. Como sabeis, Judas tinha-se enforcado, portanto ele já não fazia parte do grupo de viventes dos discípulos, mas eram 12 com Judas já não estava presente, passou a 11, e aqui Tomé está ausente, portanto eram apenas 10, lá em João 20:19 diz: ao cair da tarde, aquele dia, o primeiro dia da semana, trancada às portas, vejam o estado de espírito deles, da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Portanto, eles seguiam-se o Senhor de longe, eles não deram a cara, eles não estavam prontos a estar com Jesus. As mulheres, pelo contrário, estiveram, mas eles não. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É interessante, se calhar em cada aparição destas, nós poderíamos fazer aqui alguma mensagem, alguma exegese dos textos. Aqui existe um grupo, os 10, não é? Tomé não está presente, mas à frente aparece Tomé. Portanto, eram 10 que lá estavam temerosos, estavam perturbados, com falta de paz, com medo dos judeus, e Jesus aparece e dá paz, e transmite paz, e diz: paz seja convosco. E acredita que o ambiente mudou, porque são palavras de autoridade de Jesus, e onde Jesus está, os ambientes mudam, onde Jesus aparece, tudo se transforma. Portanto, e aqui os discípulos tiveram também esta consciência que Jesus, na verdade, ressuscitou. E eles são testemunhas disso mesmo. Depois, lá em Lucas 24:36, aos 11, já com Tomé presente, Tomé, entretanto, chega, Jesus ausentou-se, e os discípulos disseram para Tomé: olha, vimos o Senhor esteve connosco. E Tomé, incrédulo, disse: se eu não tocar, se eu não vir os sinais, etc., eu não vou crer. Então, com certeza que na omnisciência do Senhor,
Tomé também teria que ser uma testemunha ocular. E aparece aqui aos 11, Lucas 24:36, diz que falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E depois há aqui uma narrativa, um diálogo entre Jesus e Tomé, para que ele pudesse crer, e há uma expressão neste texto muito importante, quando o Senhor disse para Tomé: Tomé, mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Porque há pessoas que dizem: eu só creio se ver, ou ver para crer, mas a fé é outra coisa. A fé é, mesmo que tu não estejas a ver, se tu acreditares, Deus pode realizar segundo a sua vontade na nossa vida. Portanto, aos discípulos também o Senhor apareceu, agora, claro, em repetição, e entendemos, no mar da Galileia. Lá em João 21:1, diz: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se, voltou a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, é precisamente a mesma coisa, e foi assim que ele se manifestou. Mais uma vez, Jesus aparece aos seus discípulos, neste período de, volto a frisar, de 40 dias que ele esteve até à sua ascensão. Já vamos ver também esse episódio. Jesus aparece. Depois aparece aos discípulos na Galileia, numa região interior, que na verdade o Senhor apareceu aos seus discípulos. Diz que lá em Mateus 28:16-17, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. É incrível, não é? É incrível. Isto são relatos feitos por vários apóstolos, discípulos, evangelistas, Marcos, Lucas, João, Mateus, e cada um apresentou os seus relatos na perspectiva da inspiração que teve, daquilo que viram. Nada disto se contradiz. Um lugar era o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Aqui estamos num monte da Galileia, num local diferente, numa altura diferente. Diz que Jesus apareceu aos seus discípulos. Também apareceu a Tiago. 1 Coríntios 15:7 diz: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Portanto, o que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer, nos vários relatos da palavra do Senhor, que Jesus ressuscitou, e os discípulos, em situações diferentes, em lugares diferentes, e discípulos aqui, mulheres também, porque os discípulos do Cordeiro eram 12, ou neste caso 11, Judas estava fora de cena, mas as mulheres, elas também fazem parte deste grupo. Jesus apareceu a várias pessoas. Portanto, isto é uma prova inequívoca, sem qualquer dúvida, que Jesus ressuscitou, e várias pessoas viram esse Jesus ressurreto, glorioso, e isto dá-nos uma certeza, uma prova cabal de que nós seguimos um Jesus que não está morto, mas vive para todo o sempre. E agora reparem este pormenor muito interessante também, que Paulo relata no capítulo 15, verso 6, a sua primeira epístola ou carta à igreja de Corinto. Diz lá, capítulo 15, verso 6, depois foi visto. Isto é para vincar que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção, não foi alguma coisa inventada pelos homens ou pelos discípulos de então. Não, Paulo está aqui a dizer
que depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria até agora sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já partiram para a eternidade. Paulo está a escrever esta carta à igreja e temos que nos situar nesse tempo, e ele está a dizer: meus irmãos, que não haja dúvida alguma, porque 500 ou mais de 500 pessoas viram. Aqui foi no Monte dos Oliveiras, quando Jesus ascendeu aos céus. Ele foi elevado nas alturas e mais de 500 pessoas viram esta efeméride, viram este evento, viram Jesus vivo. E Paulo está a dizer, e a prova disto é que a maioria ainda vive hoje. Não sei se Paulo identificou algum nome, se tinha, é como se Paulo estivesse a dizer: procurai esta gente, e eles vão testar, vão confirmar a ressurreição do Senhor, esta prova, que não haja dúvida alguma que Jesus ressuscitou. Isto é sublime, é maravilhoso, louvado seja Deus. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Não estamos aqui para passar ou camuflar ou inventar, seja aquilo que for. Estamos a usar relatos de pessoas, 500 pessoas. São muitas testemunhas que viram Jesus ressurreto. Mais à frente, já numa outra dimensão, em que Jesus, após a ascensão, subiu à glória e foi glorificado. Diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e colocou-se à destra do Pai, etc. E há um episódio, estes dois episódios são dois episódios marcantes, e há um episódio, uma tragédia que acontece no primeiro mártir da história da igreja, Estevão. Estevão, quando está a ser apedrejado, ele lá em Atos, no capítulo 7, 56, e quero vos relembrar que Estevão não faz parte do grupo dos 12, não sabemos se ele fez parte de todos aqueles discípulos anónimos que seguiram o Senhor. Provavelmente, não temos prova disso, mas nesta altura ele é um cristão, confesso, é um homem que está a dar a sua vida em prol do Evangelho. Ele está a ser apedrejado e ele faz a oração que Jesus fez: Pai, não nos imputes este pecado. Portanto, Estevão está numa atitude sublime, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de amor e de paixão por aquelas pessoas. Ele disse: eis que vejo. Portanto, Estevão está na agonia. Pedras vêm, centenas, dezenas, tocando a sua vida. Ele está na iminência de partir para a eternidade. E nessa altura, ele ainda tem a lucidez e diz: eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, já falámos desta expressão lá atrás, em maiúscula, referente a Jesus, em pé à destra de Deus. Nesta altura, os 500, os discípulos, as mulheres, os discípulos viram Jesus na terra, os pés na terra, os 40 dias após a ressurreição e até a ascensão. Os 500 viram Jesus subir para junto do Pai. Estevão vê numa visão, vê os céus abertos e vê Jesus já na glória à destra de Deus Pai. Fabuloso, tremendo, espetacular. Meu coração está regozijado de pensar que o nosso Jesus é maravilhoso. E Ele está vivo e vive para todo sempre. E eu não me cansarei. E agora que Deus me abriu esta porta, esta oportunidade de usar a rede social, o digital, para chegar até vós, a palavra de Deus, o meu coração está alegre, porque eu sei que Jesus está vivo. Ele vive e está atuante, e Ele opera, e Ele responde, Ele está connosco. Ele é maravilhoso. Anos depois, não posso precisar, posso fazer essa pesquisa e provavelmente chegarei numa data bem próxima. João,
o último apóstolo dos 12 do Cordeiro, que morreu. Por causa do Evangelho, ele foi colocado numa ilha rochosa no mar Mediterrâneo, a ilha de Patmos. E no domingo, no primeiro dia da semana, os céus se abriram e este homem teve uma visão que deu origem ao último livro da Bíblia, ao livro da Revelação, o Apocalipse, onde tem coisas fabulosas. E no primeiro capítulo, os primeiros, dos versos 13 até o verso 18, está assim escrito: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, cá está outra vez a expressão, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, louvado seja Deus, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. O que é que eu estou aqui a dizer? O que é que a palavra nos mostra? Que João, o último a morrer pela fé, o último que pôde escrever e numa ilha que não havia nada de aprazível a não ser a imensidão do mar à sua volta, ele tem uma visão de Jesus glorificado. Então, meus amigos, estas são as provas dos discípulos do Senhor. Eles viram Jesus ressurreto. Quem somos nós para duvidar? Quem somos nós para dizer que estamos perante invenções humanas e que isto é uma invenção do cristianismo? Esqueça. O nosso Deus está bem presente. Eu me emociono e me alegro quando estou a refletir acerca da sua gloriosa ressurreição, morte e ressurreição, porque eu sinto a sua presença. Jesus está bem perto de nós. Ele está bem perto de ti. Ele pode atuar. Ele pode te abençoar. Ele pode contender contigo. Esta tarde alguém partilhava de uma forma sucinta alguns problemas da saúde. Estou-me a referir à Carla. Carla, se tu ouvires esta mensagem, lembra-te que Jesus é ressurreto, que Ele está vivo. Ele pode atuar na tua vida. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode operar na tua vida. Nós estamos a orar por ti, por todos aqueles que desejam as nossas orações. Mandem mensagens pelo canal, pelo Messenger. São automaticamente transferidas para a equipa de intercessão e nós intercedemos a um Jesus vivo. Falamos ao Pai em nome de Jesus, porque Ele está vivo. Temos provas na palavra de Deus e acredito piamente nos testemunhos que nós acabamos de ouvir de discípulos, de homens e mulheres que viram o Senhor ressurreto. Acredita nele, segue-o, ama-o, aceita-o, recebe-o na tua vida, caminha com Ele e verás que Ele se fará presente na tua vida. Muito obrigado pela vossa atenção. É sempre um grande privilégio falar convosco. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado.